O Observatório da Imprensa está de volta. No programa de hoje, a cobertura do caso Strauss-Kahn. Já ouvimos dois correspondentes estrangeiros que estão aqui conosco e vamos agora às opiniões de dois correspondentes brasileiros que estão lá fora. Começamos com Débora Berlink, de Paris. Ela acha que o caso DSK provocou um tipo de meia-culpa na imprensa francesa que acabou indo parar na Berlinda. Não apenas políticos, mas muitos jornalistas conheciam ou ouviram histórias de um comportamento pouco habitual, desrespeitoso e, em muitos casos, indecente de Dominique Strauss-Kahn em relação às mulheres. Ninguém falou, ninguém publicou. E hoje essa imprensa começa a questionar, a se questionar e a ver até que ponto essa certa reverência ao poder ou o respeito à liberdade privada impediu que uma parte importante da personalidade de um futuro candidato da França fosse discutida ou revelada aos eleitores franceses. Portanto, eu, pelo menos, com uma das jornalistas que eu conversei, eu ouvi uma história, no mínimo, chocante, que aconteceu há 20 anos atrás. Ela entrou no elevador com Dominique Strauss-Kahn, se apresentou e, segundo ela, em questão de segundos, ele colocou as mãos no seio dela e ela me disse, bom, isso não foi feito de uma forma agressiva, mas ainda assim mostra um lado da personalidade de Dominique Strauss-Kahn que não podia ter sido ocultada durante tantos anos. Portanto, esta não só é apenas uma tragédia para a família de Dominique Strauss-Kahn e para a vítima, suposta vítima de Dominique Strauss-Kahn em Nova York, como também é um momento em que a imprensa francesa faz a sua própria autocrítica. De Nova York, o correspondente Lucas Mendes dá uma versão para os ataques tão violentos à imagem do manda-chuva do FMI. Diz, quem assistiu à Rede Fox e leu os tabloides americanos nas últimas 2 semanas, acha que o ex-diretor-gerente do FMI é o pior homem do mundo, tão mau quanto Mike Tyson na época da acusação de estupro e outras violências. Dominique Strauss-Kahn, mais conhecido pela abreviação de DSK, é um chimpanzé no cio, informam os tabloides. O New York Post e a Rede Fox, defensores de causas republicanas, conservadoras e patrióticas, lideram este surto de francofobia que teve seu ponto alto quando a França foi contra a invasão do Iraque. A fobia ressurgiu com o suposto ataque sexual do francês à camareira africana. DSK, preso no avião, passou pela humilhação americana do Perp Walk, ou a caminhada do perpetrador, algemado e abatido. A motivação moral, política e circense da caminhada humilhante ganhou força nos tempos da luta contra a máfia de Al Capone, mas se tornou uma tradição em Nova York num acordo entre a polícia e a imprensa. A imprensa precisa mostrar imagens, a polícia precisa mostrar serviço. Quando os franceses protestaram contra o tratamento de DSK como sendo uma violação da presunção de inocência, os tabloides americanos engrossaram os calibres dos ataques. Diniz, a justiça americana é baseada na inglesa, mais aberta do que a francesa, onde o processo corre quase em segredo. Em Nova York, um banqueiro, quando raramente é pego, para a alegria popular, é tão exposto e maltratado quanto o suspeito de assaltar. Aqui, o promotor público, eleito pelo voto popular, vai fazer tudo para destruir Dominique Strauss-Kahn, ganhar o processo e a próxima eleição. A defesa vai destruir o caráter da camareira. Ela corre o risco da humilhação, ele o de pegar 74 anos de prisão. A França salvou os Estados Unidos na Guerra de Independência. Os Estados Unidos salvaram a França dos nazistas. Há uma relação de amor e ódio entre os dois países, mas, no momento, a francofobia ganha da francofilia. Marie Nodacher,
Quando o Fábio Zanini estava falando sobre o clima na imprensa francesa, eu senti que você estava um pouquinho assim, irrequieta, né? Então chegou a sua vez de dar. O que você sente que você está em contato com a sua redação, está mandando boletins diários, né? Como é que você está vendo essa questão? O Fábio Zanini estava falando sobre o caso Mitterrand, que foi o presidente da França nos anos 80. E ele tinha uma filha fora do casamento, todo mundo sabia disso. Só que até ela aparecer no enterro do pai, ninguém publicou nada. E o Estado pagava a pensão dela e tudo. Mas tem uma limite, que tipo, a vida privada acaba na porta do quarto de uma pessoa política, uma pessoa pública. Tem uma outra história que mostra que também tem medo de falar sobre os políticos. Há 2 anos, um humorista francês que trabalha na rádio pública francesa, Stéphane Guillon, fez uma crônica sobre o Strauss-Kahn, justamente sobre aquele hábito que ele tem. A fama dele, né? A fama dele, ele falou de mulherongo, de donjon e tudo, que era muito engraçada, muito exagerada. Ele falava, cuidado, ele está chegando aqui, mulheres se escondem, por favor, eu não quero ver nenhuma saia, cuidado e tudo. Depois ele chegou no estúdio, ele não gostou da crônica, que era de um humorista, não era um jornalista. E logo depois, o Stéphane Guillon, humorista mais uma vez, foi demitido. Então isso mostra também, ele não foi o único que falou, mas poucas pessoas falaram. Ele foi demitido de uma rádio pública, porque ele tinha tido a ousadia de falar sobre isso. Deixa eu agora perguntar ao Fábio Zanini uma coisa que a mim me preocupa, que evidentemente deve preocupar ele também, é que todo esse escândalo está tirando o espaço da parte, digamos, mais substanciosa e substantiva. Quer dizer, um candidato que estava muito bem colocado nas pesquisas presidenciais saiu, de repente, da disputa presidencial. O diretor-gerente, que ia muito bem, extraordinariamente bem, no FMI, deixa o cargo, cria-se um vácuo. Quer dizer, esse aspecto mais escandaloso ou mais plástico da questão está tirando lugar de problemas muito sérios. Como é que você administra isso no seu dia a dia, no Caderno Mundo? Sem dúvida, Dini, você está coberto de razão. O noticiário, normalmente, de FMI ou da política francesa, ele é um noticiário, às vezes, muito árido, muito específico. Ele é para quem gosta, para quem se interessa pelo assunto. A partir do momento em que você tem um escândalo policial novelesco dessa magnitude, esse aspecto policial, novelesco, sexual, de folhetim mesmo, ele, se você não tomar cuidado, ele vai soterrar toda a discussão chata e árida que há sobre o FMI. Então é preciso dosar bastante na cobertura dos assuntos, porque como você muito bem disse, existem aspectos fundamentais desse caso, né, que estão, às vezes, ficam em segundo plano. Primeiro, o que vai acontecer com o FMI? Quem vai para o FMI? Vai ser um europeu? Vão mudar as regras? Haverá reformas? Como é que fica a política francesa? Quem vai ser o candidato do Partido Socialista agora? Quem que poderá tentar derrotar o Nicolas Sarkozy? A extrema-direita francesa pode ganhar espaço? Então, são assuntos muito relevantes, muito importantes, que ficam ofuscados nesse momento por um caso que é um caso de novela de detetive, é um caso de seriado americano, que é do chefão que supostamente tenta fazer uma violência sexual aí, é uma camareira, um enredo de Hollywood, realmente. Marco Margolles, como é que essa questão também tem desdobramentos políticos, quer dizer, internos nos Estados Unidos, não é? Quer dizer, os jornais que estão badalando mais o caso lá são os tabloides de Nova York, não é? Porque estão ali em loco, não é? E são, em geral, todos eles são se não de direita, pelo menos centro-direita, né? Querem se aproveitar para ridicularizar, assim um socialista clássico, social-democrata, como o
o Strauss-Kahn, não é Lévi-Strauss, não, mas o Strauss-Kahn. Como é que você vê isso? Há um aproveitamento político na imprensa americana? Sim, acho que como o Lucas Mendes e outros tocaram, há um ranço americano contra os franceses de longa data. Eu estava lendo algumas matérias, parece que alguns datam essa raiva de 1830, do presidente Jackson, que quis cobrar dos franceses os navios americanos, que os franceses se apoderaram na época de Napoleão. Enfim, esse ranço é uma oportunidade para cutucar os inimigos preferidos do cenário global. Se lembra depois de 11 de setembro, e depois que os franceses disseram não à invasão, os americanos derramaram vinho Sim. E rebatizaram batata frita. E batata frita nos Estados Unidos é frita francesa, né? Frita francesa. French fries. Dali adiante eram fritas da liberdade. Chegou ao ridículo. Quer dizer, sempre tem uma sobra, né, política num caso desse. Né? Mas estendendo um pouco a metáfora que o Lucas usou sobre essa troca de favores e até de resgates da França, dos Estados Unidos da França, eu tenho a sensação de que esse tabu de se falar sobre Strauss-Kahn e de repente outras indiscrições foi quebrado graças ao fato e ao tratamento no solo americano. Então, sem fazer juízo de valor, pode dizer que é outra libertação americana. Fábio Zanini, tem um telespectador nosso, o Gabriel Wasserman, que pergunta se a imprensa brasileira se aproxima mais da americana ou dos padrões franceses de jornalismo. Olha, uma excelente pergunta essa. Eu diria que é mais da americana no sentido de mostrar a imagem, né? Tanto é que há o debate sobre se pode se mostrar algema ou não mostrar algema. É fato que pessoas ricas, poderosas, políticos, têm uma privacidade mais garantida ali, há um pouco mais de pudor em mostrar, mas são mostradas eventualmente, aí já se mostrou a prisão, eu lembro do Jade Barbalho e outros casos ali. Então, nesse aspecto de mostrar a pessoa, o preso, eu acho que o Brasil se aproxima mais dos Estados Unidos. Marie Nodacher, e a imprensa francesa ela também está dividida sob o ponto de vista político, quer dizer, ou ela foi ferida na sua nacionalidade e aí ficou toda patriótica, ou a direita também, a direita francesa, também está aproveitando para derrubar um candidato que poderia ser o presidente da França, né? O problema é que vai ter eleições daqui a pouco, ano que vem. Então, essa questão de ele ser culpado ou não, tem também aquele negócio de saber se o Sarkozy vai ter uma pessoa para ser da importância, do carisma e tudo que ele tem. Então, no debate público, essa questão é muito importante. Agora tem a teoria do complô também, que muitas pessoas falam e acham que isso talvez foi feito para derrubar o Dominique Strauss-Kahn. Por enquanto, ninguém sabe, ninguém pode saber exatamente, mas faz parte das perguntas que a imprensa francesa tem que debater. Vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco.